Muito bem, gente. Boa noite. Boa noite. Não estou vendo o rosto da Bispa Ana, não estou vendo o rosto do pastor Charles e pastora Mariana. Muito bem. Agora só falta o Charles e a Mariana. Deixa eu achar um celularzinho que está aqui. Sentindo falta da Ângela também, que ela estava na outra live, mas não está nesse. Não está aqui. Deixa eu ver se a Ângela vai vir. Profeta. Discord sabe que caiu de novo? Não, caiu não. Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu, pessoalmente, sou extremamente vivido nessa área, experiente nessa área. O que eu já vivi nessa área dá para contar muito testemunho, de tirar o fôlego, e faz parte do ministério profético bíblico, principalmente do profeta Ezequiel, mas você vai ver também outros profetas, Jeremias, você vai ver os patriarcas fazendo isso. Se chama Atos Proféticos. O tema, por incrível que pareça, é um tema que talvez vá durar aí umas 2 aulas, se eu não conseguir dar tudo hoje, porque eu vou esmiuçar com vocês o conteúdo de uma apostila minha antiga, que é um manual bem completo, para que vocês tenham realmente maturidade para poder falar sobre isso e para viver nessa unção de atos proféticos, né? Então, vamos começar com o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer: eu rogo-vos, pelas misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo ele faz essa citação pedindo para você apresentar o corpo para Deus, porque o nosso corpo ele é uma arma de combate no mundo espiritual. Então Paulo está dizendo aqui: rogo-vos pelas misericórdias, significa eu peço pelo amor de Deus. Rogo-vos pelas misericórdias de Cristo, significa eu imploro pelo amor de Deus. Ofereçam o corpo de vocês a Deus. Deixa Deus se mover através do corpo de vocês. Deixa Deus fluir através do corpo de vocês. Então, nós precisamos entender que o corpo físico ele precisa ser profético. Não, o profeta ele não é apenas uma verbalização. O profeta ele é um movimento. Aleluia. Por isso que a dança profética ela é poderosa. Porque cada movimento na dança é uma frase no mundo espiritual. Assim como uma marcha profética, né? Você vai ver Deus falar para Abraão: todo aquele lugar que você botar a planta dos vossos pés será vos dado. Então, tudo que envolve o movimento do ser humano é sobrenatural, né? Eu já fiz muito ato profético, assim, de sentar num lugar e falar: quem sentar nesse lugar vai manifestar demônio, se tiver com demônio. Ficava depois olhando de longe, alguém sentava, manifestava demônio na hora. Por quê? Porque eu ativei o meu corpo, eu autorizei o meu corpo a transferir aquela energia que ele carrega para aquela cadeira, né? Uma pessoa que trabalha como cabeleireiro, por exemplo, ela pode determinar que todas as cabeças que ela botar a mão, ela vai estar impartindo alguma coisa, ela vai estar ministrando alguma coisa, não apenas cortando o cabelo, né? Um cozinheiro, igual o pastor William, pode
transformar a sua profissão em alguma coisa profética, culinária profética. Ah, pastor, culinária profética não é exagero, não. Pergunta para o espírita. Você vai no espiritismo, os maiores masterchefs do Brasil são Iabacê. Iabacê significa o sacerdote da culinária da macumba. Quando você vê esses programas de masterchef, a maioria deles são macumbeiros. Os maiores restaurantes do Brasil de gastronomia, que a gente vai lá e fala, vou comer aqui. É tudo sacerdote de Umbanda. E a comida é boa, porque para eles honrarem a divindade que eles seguem, eles têm que seguir um tanto de rituais que a comida fica uma delícia. Por isso que a gente vai lá, sem saber. No judaísmo também tem a comida kasher. Então você pode ser um cozinheiro profeta. Tudo que você faz pode ser profético. Então nós temos que dizer para Deus, Deus, usa-me. Usa meu corpo, usa minhas mãos, né? Usa meus pés, usa minha profissão, usa meus movimentos, usa minha respiração. Né? Você sabe que o diabo faz isso. Tem gente que é fumante, que o diabo faz a pessoa fumar só para demarcar território com a fumaça para o demônio ficar ali. A pessoa entra lá, fica baforando aquela fumaça só para o diabo se materializar onde tem aquela fumaça. Ele ter legalidade para entrar naquele lugar. Então, as pessoas são usadas para carregar demônios. Nós podemos ser usados para carregar a presença de Deus, né? Então, o texto fala, rogo-vos, irmãos, que ofereceis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional. Por que sacrifício? Porque muitas vezes nós vamos ter que fazer alguma coisa que a nossa carne não quer. Às vezes Deus vai mandar você fazer uma coisa que você não está planejando de fazer aquilo. Durante esse treinamento de atos proféticos, você vai ver que Deus mandou profeta Ezequiel fazer comida usando cocô de lenha. Usando cocô e ossos humanos. Aí Ezequiel chorou, falou, Senhor, cocô não, Senhor. Então usa cocô de animal. Não precisa ser de gente, não. Quebrou o galho dele e deixou ele usar cocô de animal. Então, às vezes, Deus manda você fazer alguma coisa desagradável, um ato profético nojento, um ato profético que você tem que falar com uma pessoa que não quer, que você tem que ir num lugar que você não quer, você tem que fazer uma coisa que é constrangedora para você. Por isso aqui fala sacrifício. Vivo, por que vivo? Porque o diabo ele só opera com defuntos, com morte, com coisas mortas. Mas Deus quer operar com a sua vida. Não é santo, porque o diabo trabalha com coisas imundas, com coisas profanas, com coisas amaldiçoadas. Mas o que nós usamos no ato profético tem que ser santificado, tem que ser separado para Deus. Tem que ser purificado. Agradável também, porque tudo que o diabo faz é desagradável. O Carlinho botou aí uma coisa desagradável. Isaías andou pelado durante 6 anos. Pelado, peladão. Deus mandou andar pelado. Imagina nos dias de hoje você fazer isso. Apóstolo Dantas, pelado, correndo por Manaus. Está pronto? Por isso que a gente tem que ter consciência. Gente, profeta é uma coisa muito séria. Eu escutei o Iracete falando uma coisa hoje de manhã que eu achei muito interessante. Ele falou que o profeta sempre vive um tempo além da sua geração. O profeta vive um tempo além da sua geração. Então, o que eu falo hoje, vocês podem achar estranho. Você apóstolo fala umas coisas, não sei o que. Por quê? Porque a gente sempre anda um tempo na frente. O profeta ele é incompreendido, porque ele está desalinhado com hoje, ele está falando sobre o amanhã. E, às vezes, o ato profético também. Você vai fazer uma coisa que vão te chamar de maluco, até o momento em que Deus vai manifestar a glória dele.
E aí fala do culto racional. Por que é culto racional? Porque o diabo ele trabalha através de possessão, de opressão, de gente de bêbado, de drogado, né? A pessoa não sabe nem o que está fazendo. Agora, o ato profético, não. A gente tem plena consciência do que nós fazemos. Nós temos plena consciência. Uma vez, Deus falou para mim dentro do avião, indo para Brasília. Deus falou assim, o ato profético, quando feito por um profeta, da maneira certa, tem poder para destronar qualquer autoridade que esteja fora do plano de Deus. Isso foi quando eu estava indo para o Distrito Federal, no intervalo do primeiro para o segundo mandato da Dilma. Aí eu peguei esse chofar aqui, esse não, um outro igual esse aqui, fui até o Palácio da Alvorada, lá onde ela morava, até onde máximo que podia chegar perto, tem um córregozinho assim ao redor do Palácio da Alvorada, cheio de moeda de todo tipo, que as pessoas jogam para dar sorte. Como se não bastasse o tanto que roubam da gente, o povo ainda joga moeda para eles. E eu olhei para aquelas moedas e Deus falou, toca o chofar. E eu falei, se eu tocar o chofar, eu vou ser repreendido. Tem um dragão da independência aqui do meu lado, aqueles guardas, soldado todo perfeitinho que fica ali, né? E Deus falou assim, toca na cara dele. E eu virei na cara do cara. Depois eu virei na direção do Palácio da Presidenta e toquei mais 3 ou 4 vezes. E não passou por muito tempo, ela recebeu o impeachment. Então, o ato profético ele tem poder. Claro que não foi eu que fiz aquilo, e não apenas o meu ato, mas teve participação nisso. Então, o profeta não é apenas um porta-voz de Deus, ele é um embaixador de Deus na terra. E seus atos e atitudes têm uma clara interferência no mundo espiritual. Não é? O ato profético ele é uma autorização tão peculiar de Deus que receba com muito cuidado o que eu vou falar aqui. Receba com muito cuidado o que eu vou falar. Mas o ato profético é uma autorização tão peculiar de Deus que muitas vezes você vai fazer coisas que teologicamente você não vai conseguir explicar. Vou te dar um exemplo. Eliseu deitou sobre um menino morto. Botou mão com mão, pé com pé, nariz com nariz, olho com olho, boca com boca. Lembra disso? Quem lembra disso na Bíblia? Mas ele não podia encostar no morto, porque ele era um nazireu. Ele não podia encostar no morto. Jesus tocou num caixão, num esquife. Um esquife é um caixão. Jesus jamais podia tocar no defunto. O pai do filho pródigo abraçou o filho pródigo. Só que o filho pródigo tinha vivido no meio dos porcos, tinha se tornado imundo, nunca mais podia encostar num judeu novamente. Mas o pai abraçou o filho pródigo, porque o abraço de um pai tem poder de tirar a imundícia de um filho. Então, os atos proféticos, eles são autorizações de Deus, diretamente para os profetas, fazerem coisas que outros não teriam coragem de fazer, até porque a própria teologia não consegue explicar. Entende? Então, muitos homens e mulheres da Bíblia compreenderam o que é o ato profético. Nós também precisamos compreender, né? Tem muita igreja que vai falar assim, esse negócio de ato profético é misticismo, esse negócio de ato profético tem tanta palavra que usa, né? Amuleto, não sei o que lá. Quer falar, Dantas?
Sim, sim, meu apóstolo. Tem algo que eu sempre falo. Ato profético é tão de Deus que a igreja hoje, teologicamente, e também a gente vê que, espiritualmente, a minha netinha que está aqui se despedindo. Então, a igreja é estabelecida sobre dois atos proféticos, que é a Santa Ceia e o batismo em águas. É profético, são dois atos proféticos. Ontem a gente estava celebrando a Santa Ceia na igreja, eu estava dizendo, gente, isso aqui é um ato profético, é o que a gente vai ver no futuro. Isso aqui, essa mesa, ela é simbólica. E quando se está batizando alguém também, é um ato profético. Então, aquilo não é literal. Como o que a gente está fazendo ali não é literal, é um ato profético. Então, a igreja é estabelecida sobre dois atos proféticos. O ato profético, obrigado, apóstolo Danta, obrigado. O ato profético, essa palavra foi uma palavra que o Espírito Santo falou para mim também uma vez. O ato profético é uma profecia teatralizada. É uma maneira de você guardar isso. É uma profecia teatralizada. Por exemplo, eu faço assim, ó. Às vezes, isso daqui falou mais do que uma frase. Às vezes, Deus fala para mim, ó, bate a mão. Né? Tem um texto na Bíblia, que eu não vou ler agora, porque eu não lembro onde está, mas diz assim, bata suas mãos e a espada do raio vai se mover sozinha e vai guerrear por você. Olha que loucura. Eu até ganhei uma espada que o apóstolo Robson vai mandar para mim, que o nome dela vai ser Raio, baseado em homenagem a esse versículo. Bata suas mãos e a espada raio vai se mover sozinha. Então, o que o apóstolo Dantas estava falando aí, onde eu ia entrar agora exatamente. O ato profético é uma profecia teatralizada e que já faz parte do cotidiano de todas as igrejas evangélicas. Por exemplo, Santa Ceia, né? A pessoa come um pedaço de pão, bebe um suquinho de uva, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Cabe ressaltar aqui, gente, que o suco de uva... Qual a história do suco de uva com pão? É porque esse era o lanche que eles comiam toda hora. Era muito comum eles comerem esse lanche lá. Então, Jesus estava lanchando com os discípulos e ele falou, toda vez que vocês estiverem comendo e bebendo, façam memória de mim. Então, a teologia católica transformou isso num misticismo do pão e do vinho. Mas se Jesus estivesse comendo um Big Mac com batata frita e uma Coca-Cola, a Santa Ceia seria Big Mac com Coca-Cola. Na verdade, o que Jesus estava falando é o seguinte, toda vez que vocês estiverem comendo e bebendo, façam memória de mim. Não é à toa que Paulo vai dizer lá, quando ele vai falar de Santa Ceia também, se eu não me engano, em 1 Coríntios 11, ele vai dizer, quando vocês forem para a ceia, primeiro comam em casa, para não fazer vexame na hora da ceia. Ele está falando de comida, né? Mas nós institucionalizamos, nós, igreja, institucionalizamos a ideia do suco de uva, porque é vermelhinho, vai lembrar o sangue, para dar sentido ao texto. De qualquer maneira, quando você come aquele pão e bebe aquele suco, você está comendo apenas um pão e bebendo um suco. Mas no mundo espiritual, algo acontece. Essa é a questão. Essa é a questão. O que faz um ato profético ser um ato profético é que há aqui embaixo um movimento que gera lá em cima um movimento. Se não tiver um movimento lá em cima, não é ato profético, é ato patético. É teatrinho. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, a minha igreja tem dança profética, mas às vezes não é uma dança profética, é uma coreografia, tem movimento aqui embaixo, mas não tem movimento lá em cima. Entende? Para ser um ato ou uma atitude profética, tem que ter um movimento embaixo que gere um movimento em cima. Isso aqui é inquestionável. Né? Batismo nas águas. Né? Outro ato profético.
A gente, às vezes, até briga na teologia se é por imersão, se é por aspersão, se é por imersão, se é por aspersão. Irmão, tanto faz. Tanto faz. Mais cedo ou mais tarde você vai mergulhar numa piscina e o Espírito Santo vai falar assim, fechou, completou. Se a pessoa fez um batismo por aspersão, o primeiro mergulho que ela der na piscina, o Espírito Santo falou assim, completou. Completou, está tudo bem. Porque apenas uma simbologia de que a pessoa sepultou, Deus foi generoso, ele, ao invés de mandar sepultar a pessoa na terra e depois tirar de novo, ele fala, afunda na água e levanta de novo, está tudo bem. Né? Morri e nasci novamente, lavado por Cristo pela palavra. Agora, se não dá para fazer um batismo por imersão, faz por aspersão, não tem problema nenhum, desde que haja um movimento no mundo espiritual. Desde que o que acontece lá seja imerso. Mesmo com um copo d'água aqui embaixo, mas se lá em cima a pessoa for imersa, o ato vai acontecer. Outro ato profético comum de culto, ajoelhar. A gente ajoelha. Desde que a igreja se entende por igreja, pessoas ficam de joelho. Ué, mas Deus ouve melhor se acordar, se você ficar de joelho? O ouvido de Deus se enquadra melhor ao joelho? Não. É apenas uma simbologia profética, mas que faz uma diferença no mundo espiritual. Por isso, Paulo vai dizer várias vezes, por essa causa me coloco de joelho. Elias orava de joelho, a cabeça entre os joelhos. Né? Dízimos, ofertas. A pessoa dá um dinheiro aqui, mas algo acontece lá. Mesma coisa. Óleo da unção. Casamento. Casamento, gente, é um ato profético. Simboliza o quê? O que o casamento simboliza? Quem pode me dizer aí? Cristo e a igreja, né, profeta? Então, eu acredito que é o casamento de Cristo com a igreja, é o profético, né? Exato. Casamento representa o casamento de Cristo e a igreja. Paulo fala sobre isso. Então, se o casamento representa o casamento de Cristo com a igreja, o divórcio representa o quê? Que silêncio. Divórcio significa eu piso no arrebatamento. Eu profano o arrebatamento. É verdade. Ainda bem que Deus perdoa, ainda tem graça, misericórdia, cuida de nós, vai, né, ajusta, mas que é. Porque é muito bonito a gente falar casamento é símbolo do Cristo com a igreja, mas e o divórcio? Divórcio significa... Uma briga no casamento significa o quê? É um ato profético. Uma briga no casamento significa uma desarmonia entre Cristo e a igreja. Né? Então, gente, tudo isso aí, tá? Bom, então, essa primeira parte, só para mostrar para você que atos proféticos, até aqueles que dizem que são contra, fazem. E aí, nós vamos entrar agora aqui sobre os atos proféticos do diabo, né? O diabo também faz atos proféticos, né? Então, todo ritual, toda bruxaria, toda macumbaria que você vê, tudo isso é ato profético. Quando você vê uma macumba na encruzilhada, um sexo ritualístico, a Bíblia vai falar dos postes ídolos, né? Tudo isso é ato profético. Uma vez eu conheci uma mulher que ela falou para mim que essa mulher era pastora. Ela me contou que quando ela não era pastora, ela era da macumba. E o marido dela não estava procurando muito ela, não. Aí o que ela foi? Ela foi na macumba e falou para
a mãe de santo lá, meu marido não está me procurando, não. A mãe de santo falou para ela, compra um perfume e traz aqui para mim. E a mãe de santo ungiu o perfume dela, né? Ungiu o perfume dela. E ela, quando usava aquele perfume, o marido ficava um leão em cima dela. Um leão. O problema é o seguinte, que quando ela esquecia e usava o perfume para ir para a rua, tudo que era homem queria ela também, mulher também queria ela, entendeu? As pessoas olhavam para ela, não viam ela, viam a pombagira. Isso é no passado, né, gente? Hoje isso aí evoluiu. Hoje o pai de santo não consagra mais perfume, não. Hoje os perfumes são consagrados na fábrica. Você vai no aeroporto, o pessoal já vai, o vendedor já vem para você na loja lá do Duty Free e fala assim, esse aqui, atrai mulher, pode comprar aqui. Isso aqui é bom para atrair mulher. Esse aqui é para ganhar dinheiro, irmão. Se você trabalha com negócios, é para usar esse aqui. Esse perfume já vem, perfume francês já vem consagrado da França. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, hein, com o perfume que você usa. Né? Muito cuidado. Porque às vezes você está passando maldição no corpo todo, esfregando sem saber. Não perguntou para Deus a procedência. Então o diabo ele também faz os atos proféticos dele. Né? A maior parte do nome de perfume é tudo nome amaldiçoado. Só para vocês terem uma ideia, alguém aí sabe o que significa Avon? Avon é a palavra grega para iniquidade. Se você for na Bíblia que tem tradução para o grego, clica lá na palavra iniquidade, vai aparecer Avon. A-V-O-N. Do jeito assim. Entendeu? Então, gente, o diabo ele tem os atos proféticos dele. Né? E nós temos que estar de olho nisso daí. Ele faz muito. Os filhos de santo da macumba, eles fazem os atos proféticos. Eles vão... Muitas vezes alguém vai jogar uma coisa na tua casa, jogar um pó no teu quintal, infiltrar um objeto, infiltrar um presente na tua casa, né? Tudo que foi mandado no terreiro. Às vezes a pessoa nem sabe. Às vezes a pessoa nem sabe. Mas o diabo usa a pessoa. Né? Comida que você compra para comer no mercado. Tem gente que trabalha como repositor de prateleira de supermercado só para botar a mão naquelas comidas todinha e amaldiçoar. Eu já conheci gente que trabalhava assim, enviada pelo satanismo para amaldiçoar embalagem por embalagem na hora de arrumar a prateleira do mercado. E a gente, às vezes, compra, nem ora, nem agradece, nem quebra a maldição. Então, às vezes, eu quero que você entenda que existe ato profético no inferno, porque daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre tomar as armas do diabo. Né? Agora, dos atos proféticos do diabo, existem dois tipos: os voluntários e os involuntários. Os voluntários é quando a pessoa sabe que está fazendo uma bruxaria, que está realizando uma bruxaria. Agora, os involuntários é quando a pessoa faz e não sabe que está fazendo um ato profético maligno. Por exemplo, simpatias. Quem sabe o que é simpatia aí? Desvira o chinelo, senão o pai vai morrer. Bota a bolinha na testa da criança para parar de soluçar. Trevo de 4 folhas, pata de coelho. Ferradura de cavalo na porta. Então, são simpatias. Aí tem outros níveis de simpatias, que são as simpatias que já dá para perceber que são pactos
Mesmo na brincadeira, quando a pessoa faz um São Longuinho, por exemplo, lembra do São Longuinho, que a pessoa fala São Longuinho, São Longuinho, se o meu objeto aparecer, eu vou dar 3 pulinhos. E esse demônio, ele faz aparecer mesmo, irmão, ele faz avião aparecer onde não tem pista de avião. Eu já vi coisas bárbaras acontecerem com minha família, fazia muito isso quando eu era criança. Eu já vi ônibus de linha que não tem nada a ver passar para atender a gente, quando a gente não tinha ônibus, porque nós pedimos para São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, se passar o ônibus tal aqui, o ônibus passava vazio. Quando eu era criança, eu falei, meu Deus, a gente pensa que é brincadeira, né? Então, pular onda do mar, jogar florzinha, né? A pessoa se vestir de branco. Aí você vai perceber que tem muitos atos proféticos. Entenda uma coisa, gente. Vai cair aqui daqui a 4 minutos, a gente volta. Mas entenda uma coisa. Escreve no caderninho de vocês. Culto igual cultura. A pior coisa que tem é quando uma pessoa fala assim, mas é cultura. Querido, toda cultura é consequência de um culto. Não, um homem de Deus, um homem que quer mexer no espiritual, que quer mover o sobrenatural, não pode separar essas duas palavras. Por quê? Porque é na cultura que o diabo vai colocar os seus atos proféticos, para que as pessoas façam sem saber. E façam achando que não tem problema nenhum, porque é apenas cultura. Eu sei que isso incomoda muita gente, eu bato nessa tecla, gente. Eu perco discípulo todo ano. Dezembro é o mês de perder discípulo. Eu forjo o discípulo o ano inteiro. O cara cresce. Chega em dezembro, quando eu toco no assunto de árvore de Natal, perdi. Não tem conversa, irmão. Vai e não volta mais. A pessoa abre mão da paternidade, abre mão do ministério, abre mão da comunhão por causa de um dia com uma árvore. Como é que eu não vou dizer que isso é demoníaco, gente? Dezembro, pastor Beto falou, vou sair, por causa disso. Aí eu segurei, não aguentei. Saiu agora, saiu da cobertura. Não aguentou. Não aguentou. Até hoje ele estava encasquetado por causa do negócio da árvore. Aí agora arrumou uma outra desculpa, saiu. E foi na bênção, vai com Deus. Na hora que precisar de um conselho, não vai pedir proposta, não vai pedir para a árvore. Entende? Então, árvore de Natal, guirlanda, né? Essa guirlanda que o pessoal bota na porta no Natal, aquilo ali é uma coroa de flores, gente. É uma invocação para o espírito de morte. É o que bota em cima do caixão, só é pequenininho. Né? Colocar papel na testa das crianças, já falei. Né? Às vezes a pessoa bota uma imagem de um santo no comércio para atrair prosperidade. Estou pulando algumas coisas aqui. E tem os mais escrachados, né, gente? Que eu já falei. O pessoal botar santo de cabeça para baixo no copo d'água. Vocês já viram isso? Vocês já viram? Eu já vi várias vezes a pessoa botar o santo de cabeça para baixo no copo d'água assim. Só vou tirar o santo quando ele fizer o que eu quero. E aí o capeta faz, porque ele fica afogado. Né? Então, o diabo, por que o diabo faz os atos proféticos? Vai cair daqui a um minuto. O diabo faz atos proféticos porque ele sabe que esse poder funciona. E ele sabe que a igreja não está usando esse poder. Todo poder que não é usado pela igreja, ele é mais forte, ele fica mais forte no inferno. Conforme a igreja começa a usar determinado poder,
o inferno perde autoridade sobre esse poder. Ok? Vamos esperar cair para voltar aqui. Vai cair, vai cair. Gente, já passou o tempo, não caiu, eu vou fechar. Aí vocês fecham também, a gente entra de novo.